Olá, você toma medicamentos de uso constante? Você usa remédio para dor? Você usa remédio para aliviar algum tipo de sintoma? Então hoje, fica aqui comigo que eu vou te dar 3 razões para você mudar os seus hábitos, saber o que fazer para você se livrar dos medicamentos. Vamos lá? Eu sou André Alves de Araújo. Hoje eu estou apresentando para você o Saúde com a Ortomolecular. Eu sou terapeuta ortomolecular, eu sou nutricionista funcional e eu trabalho há mais de 20 anos ajudando as pessoas a ter hábitos e a saber como se livrar dos medicamentos. E mesmo aquelas pessoas que ainda não tomam, mas que já tem a genética, já sabe lá o que o pai, o que a mãe tem, o que os avós tiveram. Você vê os amigos todos tomando algum tipo de remédio para algum tipo de problema. Então, se você não começar a fazer a prevenção agora, você pode ser essa pessoa que vai precisar de um remédio depois. Mas é muito difícil a gente encontrar alguém que não ache normal o uso, por exemplo, de analgésicos. Tem uma dor, vai lá, toma um analgésico. Tem algum tipo de inflamação, vai lá, toma um anti-inflamatório. Tem uma alergia, vai lá, toma um antialérgico. E assim, sem tratamento, só para aliviar aquele sintoma. E de fato alivia. Só que o que isso pode causar? Todo medicamento tem efeito colateral e a gente não se dá conta disso. O que acontece? No Brasil, os medicamentos mais vendidos são milhões de medicamentos vendidos. Os que estão no topo são medicamentos para depressão, para dores, que são os analgésicos, e medicamentos para todo o nosso sistema digestivo, quer dizer, dor de estômago, tô com o intestino constipado, alguma coisa digestiva, a pessoa também vai lá, compra remédio, muitas vezes sem orientação nenhuma, e fica fazendo utilização desses medicamentos. E aí o que acontece? O efeito colateral vai causar mais sintomas ou outros sintomas que muitas vezes a gente não associa com o uso do medicamento. Você vai lá e você compra outro medicamento, você vai tomar medicamento, quando você vê, você está com a sua caixinha de remédio cheia em casa. A gente sempre tem aquele amigo que tem tudo para te receitar. Toma isso para aquilo, toma isso para aquilo outro. Só que isso é extremamente perigoso. Aumentou em mais de 37% as mortes nos Estados Unidos, a última vez que foi feita alguma pesquisa, com o uso de medicamentos sem ter nenhum tipo de orientação, que a gente fala de automedicação. Então essa automedicação ela é extremamente perigosa e ela é uma cultura. A gente fala, vai na farmácia, vai lá na farmácia, compra alguma coisa, né? Deixa eu acertar aqui minha tela, que sumiu. Vai lá, toma alguma coisa. Então, isso acaba sendo cultural e as pessoas elas vão fazendo essa utilização. O que eu gostaria que as pessoas soubessem, que as pessoas tivessem essa orientação, porque não tem essa orientação. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai simplesmente banir o remédio, os medicamentos da nossa vida. Existem momentos de crise que sim, é necessário que você tome medicamento para ajudar naquele momento, mas isso deve ser seguido muito de perto pelo profissional, porque os medicamentos são perigosos. Os medicamentos têm que ser controlado o tempo de uso, para que está usando, para você não deflagrar outros tipos de problema. Então, eu vou pegar aqui o primeiro exemplo, que seriam os antidepressivos. A pessoa, ela teve vários sinais, ela teve vários acontecimentos antes de chegar ao diagnóstico de depressão. Isso a gente chama de prevenção. Se a pessoa está se prevenindo se ela está fazendo algum tipo de tratamento, se ela já vai fazer uma terapia, se ela vai atrás de fazer exercícios físicos, respiração, meditação, tudo isso pode evitar que a pessoa precise utilizar um medicamento para regular depressão, ansiedade, insônia. Todo esse processo, a ortomolecular, que é uma terapia que faz com que corrijam os desequilíbrios bioquímicos do seu corpo, as suas moléculas voltam a funcionar de novo, os seus órgãos voltam a funcionar de novo, você começa a ter um funcionamento ótimo no seu organismo, então você previne todos os tipos de doenças que poderiam acontecer. Isso é uma maneira que nós temos, que é uma ferramenta de você não precisar utilizar medicamento nem agora e nem daqui muito tempo. Mas ok, precisei, não fiz a prevenção, não tive nenhum tipo de tratamento, não conhecia a ortomolecular, não conhecia nenhum tipo de terapia que me ajudasse.
Eu cheguei num diagnóstico, eu vou precisar de um medicamento. Nesse momento, o acompanhamento de um profissional especializado naquele segmento, ele vai saber te dizer como, quando e quanto tempo você vai utilizar aquele medicamento para regularizar aquele sistema. Mas você não pode só fazer isso. Juntamente com o uso do medicamento, todas as outras atitudes saudáveis devem ser tomadas, porque vão estar tratando da causa que levou àquele tipo de problema. Porque daí eu paro de tomar o medicamento, eu não tratei de nenhuma causa, eu continuo com todos os gatilhos ali, continuo com os meus problemas ali, com aquilo que gera ansiedade em mim, aquilo que gera depressão, tristeza, aquilo que me paralisa. Eu continuo com aquilo ali, eu não fui olhar para isso, eu não fui tratar disso, e o que vai acontecer? Eu vou deixar de tomar o medicamento, vai voltar tudo novamente. E aí, com medo disso, muitas pessoas ficam com uso constante, uma coisa que era para ser apenas uma ajuda naquele momento, para alavancar a pessoa conseguir sair daquilo, a pessoa fica dependente. Então, a gente tem aí uma das causas, a minha primeira razão para que você olhe com cuidado para isso, para que você fique aqui, que você aprenda o porquê você deve ter atenção aos efeitos colaterais dos medicamentos, por mais banais que eles sejam, né? Eles foram banalizados. Eles têm nome, eles têm apelido. Vai lá, toma uma Neusa, né? Parece que é uma coisa tão... E aí você vai conversa com um neurologista, vai pesquisar para você ver isso que a gente estuda. Se você toma, por exemplo, um analgésico para uma dor de cabeça constantemente, você pode deflagrar uma enxaqueca, que é uma dor de cabeça crônica, que muitas vezes a pessoa tem que ir para o hospital para tomar analgésico que nada funciona. Então, o uso constante de analgésicos podem desencadear mais dores crônicas e a gente acha que a gente está abafando quando vai lá e toma um remedinho, passou, eu levo minha vida e eu não vou atrás da causa disso, né? Então já falamos aqui de dois dos remédios mais vendidos no Brasil em 2021. Primeiro da lista, que eu já falei aqui no começo, antidepressivos, que várias técnicas podem ser utilizadas antes de acontecer o diagnóstico. Várias prevenções podem ser feitas dentro de uma terapia, de um método. Por exemplo, o método da terapia ortomolecular e natural, que é isso que eu trabalho há mais de 20 anos e que, claro, funciona. São centenas de pessoas que têm resultados com isso e você pode ser uma delas. Você sabendo como funciona o seu corpo, você sabendo como prevenir para você não ter diagnóstico, não ter o tipo de problema que a sua família teve ou que você já está acostumado a ter, tratar daquilo que você já tem de uma maneira que você faça corriqueiramente todos os dias. É como você dorme, aquilo que você come, são os hábitos que você tem. Você pode prevenir que você precise do medicamento. Para a gente chegar assim, vai ser o último dos recursos que vai ser utilizado. Não vai ser excluído, mas vai ser utilizado com parcimônia, com inteligência, juntamente com todas as outras técnicas que vão levar você a prevenir todos os sintomas que você já tem, as doenças familiares e mais as consequências daquele medicamento, né? Então, analgésico é muito vendido, é muito banalizado, todo mundo tem em casa, todo mundo faz uso. E aí, a pesquisa que foi feita também no Brasil é que as pessoas utilizam, por exemplo, 3 a 4 vezes por semana. Um dos medicamentos mais vendidos é o Dorflex, porque vai ter uma dor na perna, vai ter uma dor na barriga, vai ter uma dor no braço, vai ter uma dor no ombro. Vai lá, toma Dorflex, relaxa os músculos, mas ela não vai atrás da causa. Ela deixa de fazer os exercícios físicos, ela não faz relaxamento, ela não desestressa. As dores, elas podem vir, dores tensionais. Você fica tão tensionado na hora que você está realizando um trabalho, você fica tão tenso quando você está estudando, quando você está trabalhando, quando você está dirigindo, que você não se percebe naquilo e você vai causando uma tensão muscular muito grande. Isso pode gerar uma dor. Então, gente, se a gente não se perceber e não se corrigir no dia a dia, no presente, naquilo que está acontecendo naquela hora, você não tem como não cronificar
complicar os problemas, ou seja, os problemas ficam mais graves, os problemas ficam mais difíceis de serem trabalhados, e aí você vai ter mais necessidade de medicamentos. E todos os laboratórios que produzem os medicamentos, eles não mentem para você, eles têm ali uma equipe, né, jurídica que faz, né, de uma maneira que naquela bula vai ter lá todos os efeitos colaterais que já foram percebidos na população em seres humanos tomando aquele medicamento. E o que a gente faz? A gente nem lê a bula, a gente simplesmente compra o medicamento, vai utilizar sem discutir, sem olhar e falar assim, poxa, mas eu posso estar tomando para uma coisa que não é tão grave, eu posso causar uma coisa grave. E aí eu já vou entrar no exemplo do anti-inflamatório, que é um medicamento também que é o quarto mais vendido no Brasil. O anti-inflamatório, ele pode causar em você uma toxicidade, ou seja, o seu organismo fica intoxicado, o seu fígado fica intoxicado e o seu rim pode ter danos, você pode ter dano renal por uso de anti-inflamatório. Uso crônico, aquela pessoa que usa sempre, aquela pessoa que está ali com o anti-inflamatório toda hora está utilizando. Então isso pode causar um problema muito mais grave. Melhor você ir fazer um tratamento, saber a causa daquele problema, corrigir ali na raiz o problema para você não ter que remediar, para você não ter que ficar ali exposto a todos os efeitos colaterais dos remédios. E tudo isso são razões para que você pare para pensar que aquilo que está escrito remédio, medicamento, é química, é droga e sim, todos têm efeitos colaterais, nenhum deles é tranquilo. E aí medicam criança e medica qualquer idade. Eles têm que ter todo um cuidado, tem toda uma separação na bula, se você for ver a quantidade que é para criança, a quantidade que é para o adulto, para mulher, para homem, depende de quantos quilos tem. De se a pessoa é idosa, porque ela já não tem mais condições de se desintoxicar daqueles químicos todos e pode gerar problemas graves naquela pessoa por uso de medicamento. Eu mesmo conheço, eu tive pacientes que tiveram cirrose hepática. Cirrose hepática, quando a gente ouve isso, a pessoa tá com cirrose, o que você pensa? Ó, pessoa lá, não bebia, a pessoa não bebia. A pessoa ficou com cirrose hepática por uso de medicamentos, porque essa pessoa ela sempre tentava emagrecer, essa pessoa tinha muita dor de cabeça e ela tinha a farmacinha dela que ela ficava tomando ali para ter aquele resultado que ela gostaria, né? Que ela gostaria de não ter dor, que ela gostaria de emagrecer. Então todo mundo faz um ato porque tem um objetivo. Eu quero deixar de sentir dor, eu entendo isso completamente. Então a gente precisa fazer utilizar de outras ferramentas que não sejam prejudiciais à saúde, que podem ser utilizadas para qualquer tipo de pessoa, em qualquer idade, sem o uso de medicamento, que você pode usar isso para o resto da sua vida, que não vai estar tratando só daquele probleminha ali do início que você veio procurar, que você começou aquele sintoma inicial, não, tá tratando para que se você tenha longevidade, para que você não tenha nenhum tipo de sintoma de consequência de doença daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Então é disso que nós estamos falando quando nós estamos falando de terapia ortomolecular natural, que a gente trata de qualquer tipo de problema de saúde em qualquer idade, sem o uso de medicamentos com esse tipo de terapia. Então, os 3 motivos de você não utilizar medicamentos sem ter um acompanhamento e sem tratar da causa daquele problema para você se livrar dos medicamentos, que sim, são prejudiciais a longo prazo, é que você vai se livrar dos efeitos colaterais, você vai se livrar da dependência e você vai se livrar do gasto assim enorme que vai com os anos, você vai juntando vários tipos de medicamento que você tem que tomar. Vai tomar um para depressão, vai tomar um para hipertensão, aí você vai tomar um para o estômago, porque os efeitos colaterais daqueles remédios começaram a detonar todo o seu estômago, o seu fígado, você vai ter que tomar para o fígado, você vai ter que tomar para o estômago, você vai ter que tomar para o rim, você vai ter que utilizar alguma coisa para constipação intestinal, que é um dos efeitos colaterais também de analgésico, não é tão bobinho, né?
Ah, posso tomar, não tem problema nenhum, tomo 2, 3, não tem problema nenhum. Você pode causar esses tipos de problemas graves no seu corpo se você continuar fazendo uso desses medicamentos. Então, isso é estudado, isso é comprovado, isso está na bula. Só que isso a gente não é alertado. A gente vê gente feliz nos comerciais, no marketing do medicamento, a pessoa com sorriso aqui, a pessoa saudável, correndo no sol, correndo no campo de girassóis. Maravilhoso, eu não sinto nada, não tenho mais dor nenhuma. E você compra esta ideia. Então, ok, vou te dar exemplos. Por exemplo, a pessoa que tinha cirrose hepática por causa do uso de medicamentos teve que fazer um tratamento muito sério para ela melhorar esse fígado dela. O fígado dela estava se deteriorando. Cirrose hepática é isso, o fígado está morrendo. O fígado estava se deteriorando, uma menina de menos de 30 anos. E ela fez esse tratamento, ela começou a ter hábitos alimentares melhores, ela começou a gerenciar o estresse, porque junto disso ela também foi fazer terapia, porque ela tomava medicamento também para ansiedade, diminuir o uso dos medicamentos, e hoje ela tem uma vida muito saudável e ela não tem mais nenhum tipo de problema, porque ela mudou os hábitos dela. Outra pessoa também, que quando chegou para mim, que ela veio conhecer a terapia ortomolecular, ela tinha que tomar medicamento para enxaqueca o tempo inteiro e para dor de estômago o tempo inteiro. Uma coisa alimenta a outra. Eu tomo analgésico, eu detono para o estômago. Aí eu dói o estômago, eu tenho que tomar um remédio para o estômago. Aí o meu intestino fica ruim. Então a pessoa veio cheia de sintomas. E aí a família toda dela tinha também esse tipo de problema, a mãe, tudo. Ela começou a mudar os hábitos dela, começou a utilizar a desintoxicação do seu corpo, o uso de alimentos anti-inflamatórios para o seu corpo, deixar e diminuindo o uso de remédio. Claro, diminui a dor de cabeça, não vou tomar mais analgésico. Diminui a minha dor de estômago, eu não vou tomar mais. Então, a pessoa, claro que aquela pessoa quer se sentir confortável. Então, por que ela deixou o uso desses medicamentos? Porque ela se sentiu bem, porque ela se sentiu incrível, porque ela tava uau, né? Não preciso do meu remédio. E aí ela consegue manter isso, ela não toma mais nenhum tipo de medicamento, mas o que ela tomou? Atitude. Ela tomou aquele poder sobre a saúde dela, o poder sobre o corpo dela. E você tem poder sobre o seu corpo, você tem poder sobre a sua saúde. Você sabe o que fazer, que passos você deve dar para você ir ao encontro de uma pessoa melhor, mais saudável, ou ao encontro da farmácia. Porque você tem esses dois caminhos. E isso que a gente está dizendo aqui é empoderar você de sabedoria sobre o seu próprio corpo, sobre a sua saúde, sobre como a gente é enganado pela mídia, como a gente pode fazer uma grande mudança no nosso corpo efetiva, para a gente se sentir bem, para a gente chegar, por exemplo, eu posso ser o meu exemplo, assim, eu me olho, eu me vejo como exemplo também. Eu sei o quanto que eu tive que mudar de alguns hábitos para eu poder estar aqui hoje, aos 51 anos, e ter disposição, e ter saúde, e não ter nenhum tipo de problema, e não tomar nenhum tipo de medicamento com uma família que precisa, uma família que os meus antepassados, todos os problemas cardíacos, morriam aos 42, 45 anos, não passava disso os homens, né, de problemas cardíacos. Então, eu sei porque acontece dentro do meu corpo, dentro do meu núcleo familiar, a melhora das pessoas com o método de terapia ortomolecular e natural. A maneira como você vai lidar com a sua saúde vai influenciar muito a sua vida, vai influenciar muito as pessoas ao seu redor, porque você muda os hábitos, você fica melhor, as pessoas começam a querer saber o que você está fazendo também e começam a querer seguir e começam a querer saber como é que você está se sentindo, o que é que você estava antes, como é que você está depois. Esse tipo de corrente é uma corrente muito legal, uma corrente do bem, né? Então a gente pode influenciar, a gente se melhora, a gente pode influenciar mais alguém para a pessoa melhorar. Isso é um sentimento incrível. Isso faz muito bem pra gente. A gente vê que a gente tá fazendo alguma coisa, tá sendo exemplo de alguma coisa efetiva. Porque eu só posso falar de alguma coisa que eu estou fazendo, né? Então, as razões para você deixar de
tomar o remédio achando que isso não vai dar em nada, abre seu olho, você sim tem efeitos colaterais ali, você pode sim ter dependência, você pode arruinar alguns órgãos do seu corpo e você pode ir aumentando cada vez mais a quantidade de medicamentos que você vai ter necessidade porque está arruinando o corpo com o uso de medicamento. Então para pensar. Qual o caminho que você quer seguir? O caminhozinho que vai te levar para a farmácia, o caminho que vai te levar para você melhor. É você melhor, é você incrível, é você se sentir muito bem. Então, como é que a gente pode aqui, independente de eu falar para você, tá, tudo isso causa muito mal. E André, o que é que eu faço, então, para que eu possa sair disso? Como é que eu faço? Eu tenho dor. Eu me sinto mal, eu tenho meu intestino preso, eu tenho... Então, peraí, vamos lá, o que é que você faz que te leva a ter esta dor? A gente tem que começar a pensar assim. Olha, deixa eu começar a observar, começa a se observar. Quando eu como tal coisa, eu tenho dor de cabeça naquele dia, ou 2, 3 dias depois. Comecei a ver, é só eu comer isso, eu me sinto mal, meu estômago dói. É só eu comer isso, o meu intestino para de funcionar. Eu não tenho, meu intestino não funciona, fica preso. É só eu passar um estresse, eu tenho diarreia. Eu passo um estresse, eu não durmo aquela noite. Eu passo um estresse, meu estômago dói. A gente começa a perceber os gatilhos que levam você a ter aquele problema. Então, aí você começa a ter consciência do seu corpo. Você começa a entender, isso daqui, se eu fizer, eu posso ter tal consequência, eu posso ter tal dor, eu posso ter tal sintoma. Então, peraí, como é que eu posso, então, trabalhar com a causa, o meu gatilho aqui? Como é que eu posso fazer diferente? E é nisso que a gente trabalha o tempo inteiro. Por isso que chama terapia ortomolecular natural. É uma terapia, são vários métodos que fazem com que você atinja o seu objetivo. E não é à toa isso. A gente atinge vários sistemas quando a gente tem uma dor. Então, se eu tenho uma cefaleia, se eu tenho uma dor de cabeça que é tensional, a gente já começa, peraí, é quando eu fico tenso. Tá, quando eu fico tenso ou quando eu deixo de falar alguma coisa que eu tenho vontade de ir lá resolver, eu tô magoada, eu tô com raiva, eu tô com alguma questão aqui que eu não consigo resolver, colocar pra fora. Isso você vai guardando, você vai criando ansiedade, tensão, insônia, depressão. E o seu corpo mostra pra você como, com dor, dói meu pescoço, dói meu maxilar, dói minha cabeça, né? Então você começa a entender da onde está vindo aquilo. Então eu não tô dizendo pra você tá morrendo de dor, você não tá conseguindo nem se mexer, não tome remédio, não. Entenda que aquilo vai ser um tratamento, não é um tratamento, desculpa, aquilo vai ser só uma solução imediata, mas que o problema aqui atrás, o que causa, tá aqui atrás ainda. Não vai estar sendo trabalhado, não está sendo resolvido, vai aparecer de novo, vai vir atrás de você de novo. Então a gente tem que começar assim, começa a perceber o que é o gatilho para você. O que é que começa e aí termina naquilo. Então, não é caça às bruxas ao medicamento. É você ter consciência do que causa os problemas em você. Por isso que a gente chama de terapia. Então, uma das coisas é isso, é a consciência. E sabe que tem uma coisa que é extremamente simples, eu vivo repetindo isso aqui porque de verdade funciona. As pessoas, elas não tomam água, elas não se hidratam, elas não tomam água suficiente, elas deixam para tomar água quando estão com sede. E uma das coisas que salvam a vida de idosos, os idosos eles são internados por desidratação, eles se sentem mal, eles têm dor de cabeça, eles desmaiam. E aí fala, é fraqueza, é doença porque tá velho? Não é nada disso, é falta de água. A pessoa chega no hospital, tem que colocar no soro, porque tá desidratado. Por quê? Porque com o hábito de não tomar água suficiente
E também, até pela idade, você vai perdendo essa sensação de sede, essa consciência corporal. Imagina se você passar uma vida inteira tomando remédio para tudo quanto é dor, não se cuidando, não tendo consciência de você. Quando você fica idoso, tá pior. Claro, tudo que você tem hábito, que você faz frequentemente, vai ter um resultado. Você vai estar pior, porque você está num hábito ruim. Então pensa comigo, se eu tiver um hábito bom agora, a partir de agora, quanto mais frequente eu for, mais constante eu for, eu vou ficar muito melhor daqui a 2, 3 dias, daqui a 30 dias, daqui a um ano, eu vou estar melhor do que eu estou hoje. Vou estar dando passos e vou estar muito mais fortalecido do que estou hoje. Então o idoso é isso. Ele não deixa de tomar a água, ele deixa de se hidratar. Pessoal, então qual é a dica aqui? Tome água abundantemente. Faça as contas. Eu passo para o meu paciente isso, 35 ml de água por quilo de peso, certo? Então, para ficar fácil aqui para minhas continhas, se você tem 50 quilos, você faz 35 ml vezes 50 quilos, quanto que isso vai dar? Vai dar quase 2 litros de água para quem tem 50 quilos por dia. Então, quem tem 51 é mais, quem tem 52 é mais, quem tem 100, 3 litros e meio de água por dia. E a pessoa vai lá, toma 2 copinhos, toma um golinho, fica com a garrafa, que é uma enganação. A garrafa é uma enganação. Você pega a garrafa, você fica lá, golinho, só dá aquela hidratadinha, a boca tá seca, você joga aquele golinho lá, não tá hidratando seu corpo. A gente precisa para tudo movimentar, tudo funcionar no seu corpo. Seu rim fica limpo, fica bem. Então, tome água e isso vai ajudar muito. Muitas vezes a pessoa tem obesidade, a pessoa aumenta de peso porque ela não tem mais a consciência corporal e ela acha que é fome o que é sede. Então, tá, não sei, Andréia, né? Acho que eu não tenho consciência corporal. Tem fome, toma água e veja se passa. Tem fome, vai lá, toma mais água e veja se passa. Porque muitas vezes é desidratação, é sede. Então tome a sua água e vá trocando tudo que é de pacote, tudo que você compra no mercado, que é de pacote, que tem conservante, corante, estabilizante, todas essas coisas. Eu tenho vídeo aí no meu canal que eu falo muito sobre isso, sobre os alimentos industrializados, os alimentos que fazem mal. Troque esses alimentos por coisas que você vai comprar na feira, que descasca, sabe? Que que você pega, já come. Isso, só essa troca, você não precisa ser gênio, eu não preciso fazer um cardápio para você aqui. É só você fazer essas trocas. Não tenha em casa. Porque se você tem em casa, é mais fácil abrir pacote. Aí, se você não tem, você vai pegar pera, você vai pegar maçã, você vai pegar banana, você vai fazer uma salada. Se você quer comer um salgado, você vai comer aquele seu queijinho fresco, você vai fazer uma omelete, você vai comer o amendoim, você vai comer isso. Agora, se você tem uma bolacha recheada, um salgadinho pronto, você tem um pão lá industrializado, o que você vai fazer? Você vai no mais fácil. Então, comece a ser inteligente, fazer compras inteligentes, ter coisas em casa que não vão levar você a se intoxicar mais. Porque essas coisas que eu acabei de falar para você, evita que você tenha os gatilhos que podem vir da alimentação, das alergias alimentares. Você não vai ter dor, você não vai ter constipação, você não vai ter dor de estômago, você não vai ter enxaqueca, e aí você começa a se livrar dos medicamentos por uma outra via, se cuidando, tendo um corpo que funciona. Você começa de outra maneira, se livrar dos medicamentos naturalmente, sem radicalismo, certo? Então, uma vida saudável é alguém que está isento de problemas que tem que ficar usando medicamento direto. Porque eu vejo isso, as pessoas falam assim, não, mas pessoal super jovens, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Você tá bem de saúde? Tô ótimo. Tá bom. Você toma algum medicamento de uso contínuo? Sim. Só um remedinho para pressão. Não tá ótimo, gente. Não tá ótimo. Ótimo é quando você tem saúde física, mental, emocional e ambiental. Isso é saúde. E isso é uma coisa que a gente pode planejar juntos, que a gente pode fazer da melhor maneira
para que todas essas áreas da sua vida possam estar integradas, equilibradas e que você não tenha mais uso contínuo de nenhum tipo de medicamento, ok? Então, espero você no próximo conteúdo e deixe seus comentários aí. Você usa remédio? O que você usa? Como eu posso ajudar você a se livrar desses medicamentos? Um grande abraço e até mais!